Olá a todos, todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui para sabatinar a doutora Maria Luísa Cardinale Batista, que é uma das mulheres poderosas dentro do turismo, né? Tem feito uma excelente carreira numa área que é um tanto, às vezes, espinhosa, né? Mas ela vem com uma excelente bagagem. Ela tem estágio pós-doutoral em Sociedade e Cultura da Amazônia, mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, e é jornalista por formação e paixão. É professora e pesquisadora também do programa de pós-graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e tem sido uma excelente amiga da revista Rosa dos Ventos. Malu, como nós a chamamos, seja muito bem-vinda. Para sabatiná-la, nós temos aqui o doutorando Renan de Lima da Silva, o doutor Matheus Vitor Tadioto e o mestrando Carlos Ames. Malu, para botar a bola em jogo, né? Botar a bola em campo. Segundo Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, mas há muito desencontro na vida. A vida seria a arte do desencontro? Oi, Suzana, oi todos. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande participar de um projeto tão potente, tão forte, tão desafiador e provocador, não é? Como é característico do trabalho que a Suzana Gastal vem fazendo, do trabalho da Rosa dos Ventos como um todo. Eu penso que sim, eu penso que a vida é também a arte do desencontro, e eu acho que é a combinação do encontro e do desencontro. Na verdade, essa constante desterritorialização, esse constante movimento, né, entre o encontrar e o desencontrar é que faz com que a gente se sinta vivo, né, se sinta renovando o ar. Eu penso que assim também é a vida, a pesquisa, o turismo. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que esse podcast pode estar sendo ouvido em vários momentos. Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de passar de fã do programa já a um dos debatedores aqui dessa discussão com uma pessoa tão importante para mim, minha orientadora, a professora doutora Maria Luísa Cardinale Batista, agradecendo a professora Suzana Gastal e a revista Rosa dos Ventos com um projeto que realmente me encantou bastante e também estendendo meus parabéns à iniciativa, né? Uma pergunta, na verdade, para a prof. Malu, seguindo a linha dessa proposta dos encontros e dos desencontros, me parece interessante, já que uma das proposições da prof em relação às pesquisas e às atuações profissionais é a importância da afetividade e também, né, da amorosidade com relação aos caminhos e descaminhos da pesquisa, né? Então, eu queria chegar a um lugar, né, de poder perguntar para ti, prof, como se deu os teus apaixonamentos de pesquisa, né? E quais são eles, ou quais são os mais fortes e os mais atuais? Bom, essa é uma pergunta, como sempre são as perguntas do Renan de Lima da Silva, é uma pergunta desafiadora, porque quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de muitas paixões e de muitos amores, né, em sentido amplo, existencialmente, e também, e especialmente, quando eu falo de pesquisa. Eu sou uma criatura que, assim, eu tenho bem claro que eu nasci para pesquisar, para aprender, né, e eu, assim, criança, eu pensava que eu seria alguém que viveria estudando e aprendendo, assim. Eu lembro de uma vez, isso é um episódio que eu conto em um dos meus textos recentes, eu lembro de uma vez na escola, assim, mas era o grupo escolar, em que, assim, eu parei olhando para o bebedouro e vendo a água caindo no bebedouro, assim, de azulejos brancos, e eu pensei, como eu enxergo, como se dá isso, como acontece isso, como eu estou enxergando, né? E eu estava no grupo escolar. Então,
naquele momento eu já tinha uma inquietude de me perguntar como eu enxergo. Me parece que essa é uma orientação epistemológica, uma orientação de vida que me levou a ser pesquisadora, a ser cientista e ser apaixonada. Então, acho que tem uma inquietude de menina, né? Já uma meninice apaixonada por aprender, encantada pela descoberta, né? O outro episódio que eu sempre conto dessa menina aprendente foi o momento em que eu perguntei para a vice-diretora assim, quem inventou o ar? E eu queria saber isso, quem inventou o ar. E no momento que eu perguntei isso, ela se assustou com a pergunta, e um tempo depois veio responder na sala, e ela disse, olha, uma aluna fez uma pergunta, eu não soube responder, e eu fiz uma pesquisa. Então, a dona Mituro, para mim, era uma espécie de totem do saber, né? Era uma pessoa assim que eu olhava e dizia assim, a dona Mituro. E ela disse que não sabia. Então, assim, alguém que estuda muito pode dizer que não sabe. E podendo dizer que não sabe, responder uma pergunta, diz que foi fazer uma pesquisa. Eu acho que me apaixonei por pesquisa naquele momento. Acho que foi um momento emblemático. Outro momento emblemático foi na faculdade de jornalismo, com a professora Maria Helena Weber. Sempre foi uma semeadora de pesquisadores no mundo, e continua sendo, a Milena Weber, para quem conhece. E eu fiz um trabalho sobre telenovela, na época, no percurso de aprendizagem, porque eu não gosto de chamar de disciplina, no percurso de aprendizagem de comunicação comparada. Então, nós não tínhamos o trabalho de conclusão de curso, mas ao fazer aquela pesquisa, eu que era já encantada por telenovela, eu me vi sujeito de conhecimento e senti uma potência em mim, por estar aprendendo, estudando e sabendo mais a respeito de um assunto. Então, esse foi um outro momento marcante. Claro, todas as minhas pesquisas, todas as pesquisas que eu fiz, eu sou absolutamente apaixonada, mas não só as pesquisas que eu fiz, as pesquisas que eu orientei e as que eu oriento, a tua, inclusive, outras que eu não oriento e que eu sou apaixonada também, como dos colegas que estão aqui, e também as pesquisas para as quais eu dei supervisão na Pax Comunicazione. Então, é muito difícil falar, assim, escolher amores, mas eu penso que esses momentos, assim, da menina, em que se desperta a curiosidade da criança, como nos ensina Paulo Freire, e depois o encontro com a Milena Weber, são momentos bem marcantes desses começos do que eu chamei depois, mais tarde, de A Paixão Pesquisa. Prof. Malu, pegando um pouco o gancho de ambas as primeiras perguntas, né? A gente começou a falar sobre, a Prof. Suzana começou a falar sobre os encontros, e o Renan trouxe essa questão das paixões acadêmicas ou das paixões da pesquisa, né? Como é que se dá o encontro da Malu, pesquisadora jornalista de formação, enfim, da área da comunicação, com o turismo, né, com esse outro campo? Em que momento isso se dá? Como é que isso acontece? De que forma? Como é que essa coisa aconteceu? Muito interessante a tua pergunta, Matheus, porque, inclusive, me lembra de comentar uma coisa a respeito da fala da Suzana, que quando me apresentou, assim, é uma fala generosa, porque eu, refletindo sobre a participação aqui na Sabatina Turística, eu pensei, bom, uma das coisas que eu não posso esquecer de dizer é que eu sou iniciante no turismo, né? É que eu me considero iniciante e permaneço no turismo, apaixonada pelas pesquisas do turismo, pelo estudo em turismo, mas com a humildade de quem veio de outros mundos, na verdade, né? Não vim de um mundo só, porque eu venho de um mundo trama. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar mais diretamente com a área do turismo em 2013, quando eu vim para o PPG-TUR-H. Ao fazer o projeto para vir para o PPG-TUR-H, eu me dei conta já de algumas confluências entre tudo que eu vinha fazendo na vida e o encontro com a possibilidade de trabalhar na linha que eu acho que posso contribuir um pouco mais, que é epistemologia, que é a discussão teórica com a visão holística. Existe uma matriz, né, de confluência entre a jornalista,
a pessoa Malu, né, desde a menina, a pessoa Malu, e a pesquisa com turismo, que é a ideia da viagem. Então, a ideia da viagem, que conceitualmente eu trabalho pelo viés da desterritorialização. Então, fico me lembrando assim das conversas com os alunos de graduação, que eu amo tanto, e da ideia assim, bom, isso é uma viagem, né? Que viagem é essa, a Malu vir para o turismo? A Malu, que é jornalista. Então, primeiro, acho que tem, como que a jornalista dos 4 costados, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, como que a jornalista se apaixona pela pesquisa? O encontro com a ideia de investigação, ação de investir numa direção. Então, ao entender isso, né, que fazia muito sentido que eu, jornalista de uma prática de redação apaixonada, me interessava por investir na direção da busca de uma informação, isso coaduna, isso está relacionado também com a prática do pesquisador. Na prática, eu entendo esse movimento de sair de mim mesma na direção da busca de algo como um movimento de desterritorialização, como uma viagem investigativa, tanto da jornalista quanto da cientista. E isso eu faço pensando em tudo que eu investigo, que eu busco conhecer na vida. No caso da comunicação, por exemplo, eu penso a comunicação muito como uma viagem, um processo de desterritorialização. Eu estou aqui dentro de mim, nas minhas tramas existenciais, na combinação entre as minhas células, os fluxos internos, né, toda a movimentação interna, e eu me junto de mim mesma para viajar em direção a você e a cada pessoa que está ouvindo, vai ouvir essa nossa conversa. Então, isso é um processo de desterritorialização. Então, pude trazer para o turismo, né, e o que eu pensei que eu podia trazer para conversar com o turismo. Justamente isso, essa ideia da conversa de saberes, e também uma prática jornalística voltada às narrativas, né, que é um outro viés dos meus estudos. Então, me interessa conversar saberes e me interessa especialmente as práticas das narrativas do turismo. Acho que isso eu tenho gostado muito de fazer e de entrelaçar gentes, mundos, pessoas, tal, tem me agradado muito. Primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E na mesma linha aí que o Matheus já introduziu, acho que tu já começou a falar um pouco daquilo que eu queria te perguntar. Tu traz para a tua pesquisa e coloca a tua pesquisa de uma maneira tão envolvente e cativante, né, com essa mistura da paixão com o encontro, que foi a pergunta do Renan, e eu queria te provocar a falar um pouquinho como é que é essa mistura que tu coloca na tua pesquisa, quando tu falas a partir de conceitos da esquizoanálise, da biologia cultural, da visão holística, também com elementos da comunicação, com elementos do teu estágio pós-doutoral na área também de ambiental, né? E aí, antes do programa, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre o futuro, né? Que também teve um texto teu publicado agora na pandemia também, pensando isso, né? Como é que se dá o futuro nessa interseção, nessa mistura toda, nesse diálogo todo com essas diferentes áreas e aproximando com o turismo. É um catatal de informação que tu colocas de uma maneira que a gente se sente cativado. Como é que tu constrói essas relações, né? Como é que se encontra assim, esses pedaços, né? Ou essas construções teóricas e se aproxima delas dessa maneira tão afetiva e afetuosa? Como é que se dá essa mistura toda nesse caldeirão aí da pesquisa da Malu? Eu vou pegar uma carona e acrescentar como tu chegas, ou com qual conceito de turismo tu chegas. Tentando simplificar, né, a tua pergunta. O que junta isso? De onde que eu parto? Eu parto da noção de ciência e de epistemes
que me direcionam a produzir a ciência, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Tenho falado em algumas conferências, em encontros, no que eu tenho chamado de a lógica cajuína, né? E eu posso falar da episteme cajuína. A partir da provocação de um verso do Caetano Veloso, existirmos, a que será que se destina? Me parece que ser cientista neste mundo de meu Deus, né, e neste mundo de tantos deuses, e neste mundo de tantas galáxias, ser cientista demanda, em primeiro lugar, se questionar sobre a que será que se destina a ser cientista. E depois, o que é ciência para mim? Então, ciência para mim é a mesma coisa que eu trabalho a partir da minha proposição de trama de saberes. Isso também está correlacionado com o que eu chamo de uma episteme trama, né? Então, essa episteme trama, o que é a episteme? A episteme, do grego, é conhecimento, né? Mas conhecimento pode ser entendido também de muitas maneiras. Eu trabalho com a noção de conhecimento a partir da proposição do Varela, do Francisco Varela, parceiro do Maturana, e para o Varela, conhecimento é enação, não é representação, porque representação é a ação de tornar presente de novo, não é cognição, porque cognição é só conhecer, é enação, ou seja, é o que te põe em ação. Então, o que me põe em ação é uma trama, mas não só uma trama de saberes no sentido conteudista, mas é uma trama de saberes que se combina com valores, que se combina com percepções, que se combina com sentimentos. Então, tudo isso entrelaçado é que me direciona a produzir conhecimento. Então, episteme é um complexo de saberes, valores, percepções e sentimentos que me orienta para produzir conhecimento. Então, isso que me orienta para produzir ciência. Então, quando eu pesquiso turismo, assim como quando eu pesquiso subjetividade, quando eu pesquiso comunicação, eu estou orientada por linhas, por feixes que se entrelaçam e que compõem a minha episteme. A minha episteme não, a episteme com a qual eu combino, né, e me entrelaço com uma série de autores, então, como que você mesmo mencionou. Então, tem algumas orientações basais, né, quase que pensando numa espécie de grau zero de uma episteme científica. Uma orientação basal é a pressuposição de trama, de que tudo ocorre de modo entrelaçado, que é uma trama complexa e aberta. Por isso que eu disse no início, para a resposta da Suzana, ao mesmo tempo é encontro e ao mesmo tempo é desencontro, né? Tem confluência e tem dissipação. Isso a gente vai encontrar no químico Ilia Prigogine, por exemplo, nas estruturas dissipativas. Então, essa pressuposição, encontro, desencontro, confluência, dissipação, isso está relacionado à trama e está relacionado a rizoma. Então, eu tenho trama de entrelaçamentos e eu tenho um rizoma e dissipações e brotações a partir da qual eu posso compreender tanto a floresta amazônica, quanto eu posso compreender os ecossistemas turísticos ou os ecossistemas midiáticos, as complexidades maquínicas, caosmóticas da geopolítica internacional. Entende? Assim eu faço as migrações. Então, uma pressuposição é a pressuposição de trama. A outra pressuposição é a pressuposição de amorosidade, né, que a Renata estava falando no início. Por que essa pressuposição de amorosidade? Porque eu me alinho com alguns autores, tanto, claro, com o professor Maturana, mas também com Paulo Freire, mas também com Edgar Morin, que defendem o amor como uma grande potência, né, uma grande potência de entrelaçamento. Cada um no seu linguajar, eles defendem o amor como uma grande potência de vida. Então, trama, amorosidade como ética da relação, como ética do cuidado, o mais profundo feixe de sensações, sentimentos e mobilizações internas que me fazem estar no mundo. O outro atravessamento é autopoiese, né, que é o conceito do Maturana, e com quem eu tive oportunidade de conversar e refletir diretamente a partir de um curso direto com o professor, e que hoje eu estou
trabalhando com autopoiese, mas que eu já estou propondo como transpoiese. Por quê? Porque o professor Maturano, ele, biólogo, ele propôs o termo junto com Varela e houve um momento em que ele recuou um pouco porque ele queria caracterizar como um termo que surgiu na biologia e aí ele passa a chamar de autopoiese molecular, num desentendimento com Luhmann, por exemplo. E dizendo que, olha, que a autopoiese, que ele fala das moléculas, das células, mas no momento em que ele disse isso, a autopoiese já estava no mundo como uma metáfora, né? Uma cristalização de palavra, e eu dialogo com autopoiese, eu converso com autopoiese, mas eu penso que é transpoiese, porque os sistemas são não fechados, os sistemas são abertos. E uma outra pressuposição, uma quarta pressuposição dos meus estudos que me alinham a pensar o turismo, me orientam para pensar o turismo, né, pressuposição epistêmica, é a de responsabilidade ecossistêmica, que eu chamo de responsabilidade ecossistêmica e não de responsabilidade social, porque isso foi uma proposição minha de 2016, numa conferência magistral em La Coruña. Depois eu trabalhei em alguns textos, respeitando todo o trabalho e toda a deriva histórica dos estudos de responsabilidade social, mas entendendo que, nesse momento, nós precisamos superar o antropoceno e nós precisamos, e ao denominar, tirar a denominação de social e passar para ecossistema, eu estou não é só uma alteração semântica, é uma alteração que muda a episteme, em que eu estou trabalhando com uma lógica multiespécie e eu estou colocando o ser humano com o seu valor todo, mas como um dos elementos do ecossistema. Nesse sentido, Suzana, o conceito de turismo com o qual eu trabalho, na verdade, é o conceito que a gente tem trabalhado no Amor Contur nos nossos estudos, é o conceito de trama ecossistêmica turística. Trama, pelo pressuposto trama, ecossistema por essa relação com a ideia de ecossistema e das epistemologias a partir da correlação com os autores de mutação de ciência e com a visão ecossistêmica da Amazônia, e o turismo. Então, como é que eu penso o turismo nessa lógica de trama ecossistêmica turística? Como processos complexos de desterritorialização desejante. Esses processos, eles envolvem diretamente o entrelaçamento de diferentes ecossistemas. Então, os sujeitos tramas, ao se deslocarem, eles próprios fazem a transposição ecossistêmica de elementos do ecossistema a partir de materialidades e imaterialidades, e ao encontrarem um outro ecossistema, eles chegam como corpos estranhos e vão se misturando nesse outro ecossistema. Assim, eu imagino isso numa lógica biológica, né? Mas assim, nessa transposição, eles se misturam a esse outro ecossistema, alteram, compõem essas alterações e ao retornarem, né, ao viverem um processo de reterritorialização, eles refazem essa transposição, literalmente reinventando mundos, né? Eles reinventam o mundo para onde eles vão, e eles reinventam o mundo para onde eles voltam, eles se reinventam internamente, e isso produz uma trama, teia caosmótica, né, para usar o termo do Guattari, mais do Guattari, do caosmose, assim, que é o caos, osmose no cosmos, uma teia trama caosmótica que modifica tudo, né. Eu me alinho, tenho essa proposição a partir da visão dessa trama de autores com os quais eu trabalho, mas também me aproximo muito de autores, de alguns autores do turismo, como é o caso da professora Marutka Moesch, com a concepção de ecossistemas turísticos e na deriva histórica dos conceitos turísticos, então, da professora Marutka Moesch, da visão
da Susana Gastal, com relação também a essa complexidade possível e essas transposições. Então, tem nos textos de turismo, tem em alguns levantamentos que a gente tem feito, assim, para pensar a linha do tempo conceitual, tem vários momentos em que essas sinalizações também estão sendo feitas para complexidades que são para além da materialidade e, principalmente, claro, de algumas simplificações que direcionam ou para a lógica econômica ou para algum elemento de materialidade. Então, para além das questões de episteme, me parece que as tuas contribuições para o turismo vão muito na linha das possibilidades de pensar as epistemologias do turismo e as epistemologias possíveis do turismo. Sem querer me atravessar, pensando que estamos aqui diante do Matheus, que escreveu uma excelente tese sobre epistemologia do turismo, eu gostaria de te ouvir falar um pouco, prof, sobre essa sua relação com a pesquisa, no tempo em que você não estava diretamente vinculado à universidade, estando trabalhando com o jornalismo especificamente, pensando, inclusive, no texto que vem da sua dissertação sobre a comunicação, trama de desejos e espelhos, e te ouvir falar em como isso e essa tua atuação vai desembocar também na tua relação com a educação e nas grandes possibilidades e proposições, desde do seu pensamento, alinhado também com a ecologia dos saberes de Boaventura de Sousa Santos, na proposição de uma cartografia dos saberes e, recentemente, na proposição de uma nova leitura do que vinha da cartografia dos saberes, de uma nova leitura das matrizes rizomáticas, como uma orientação também de educação para novos e velhos pesquisadores, vamos dizer assim. Eu fiquei te ouvindo falar e fiquei me lembrando de uma das professoras, para mim, marcantes da minha vida, que é a professora Cremilda Medina, do jornalismo. E a Cremilda, assim, ela tem uma fala encantatória do jornalismo, sabe? Ela fala do jornalismo e todo mundo fica assim, nossa, Cremilda, olha o que ela está falando, é uma delícia. E assim, ela fala da ciência também, ela na década de 90, eu acompanhei e o grupo dela, a gente fazendo um seminário sobre a crise dos paradigmas, eu estava na ECA USP, e a Cremilda diz assim, eu sou repórter o tempo todo, né? E quem me acompanha nas redes sabe que eu tenho um hashtag que é sou amor cultura em toda parte, que é um pouco essa ideia, assim. Eu sou pesquisadora, cientista, quando eu estou trabalhando na parte da comunicação com supervisão de textos, né? Eu sou pesquisadora, cientista, quando eu estou circulando pelas ruas, eu sou repórter, eu sou pessoa, sou mãe, sou mulher apaixonada. Então, eu acho que todos esses seres, por isso que eu estudo psicoanálise, né? Lembrando, o Fernando Pessoa, vivem em nós inúmeros. Eu adoro esse verso por conta dessa mulherada toda que vive dentro de mim, né? E esses jeitos masculinos também que brotam quando necessário. Então, assim, acho que eu estou o tempo todo produzindo conhecimento, eu estou o tempo todo produzindo jornalismo, eu estou o tempo todo produzindo amor, estou o tempo todo produzindo alimento. E esse é um diferencial do ser holístico, entende? Qual é o diferencial, se a gente pensar assim, o que é o holismo, né? Por que se auto-intitular uma cientista holística, ou falar a partir do holismo, anunciar suas pesquisas como, é uma perspectiva transdisciplinar, ecossistêmica holística, né? Qual é a passagem que a gente tem aí? É que se eu tenho o interdisciplinar, eu tenho um trabalho entre disciplinas, né? E na retomada histórica dos estudos do turismo, a gente vai encontrar algumas proposições que são interdisciplinares. O multidisciplinar é um trabalho envolvendo várias disciplinas, né? Multidisciplinar. E também tem autores que defendem o seu conceito como um conceito multidisciplinar. A lógica transdisciplinar, ela já implica uma transversalidade que de 1981, já quem propunha, disse, olha, acho que pode ser
que pode ser transdisciplinar, mas existe um problema operacional, então é melhor ficar no multidisciplinar, né? Eu tenho trabalhado com o transdisciplinar porque eu fui para a metodologia e botei a mão na massa, né? Então, eu sou 30 anos professora de metodologia, justamente para poder mergulhar na metodologia e pensar assim, bom, já que eu entendi que a lógica é o caos, como é que eu estudo isso? E como é que eu posso operacionalizar isso? Então, foi daí, da década de 90, quando eu estava fazendo mestrado, e que entrei em contato com a visão do Fritjof Capra, do Roberto Crema, do Ilia Prigogine, do Humberto Maturana, assim, a visão da cosmologia, do Marcelo Gleiser. Então, assim, quando eu fui entendendo, assim, nossa, né, então quer dizer que os pressupostos da ciência clássica, então, eles estão em transmutação, então eu entendi que a lógica é uma lógica caosmótica, tá, mas como é que eu operacionalizo isso? Aí, para fazer isso, casualmente, eu fui, em 1º de março de 1990, eu assumi como professora da Universidade de Taubaté a primeira cadeira, a metodologia da pesquisa em comunicação, e eu olhei para os alunos de graduação e os vi emparedado, querendo sair da sala, né? Já bravos com a cadeira de metodologia antes de começar. Eu falei, bom, eu tenho que fazer algo. Aí, o que eu fiz? Passei 30 anos, né, da minha vida estudando metodologia e mergulhando para poder pensar assim, bom, como que eu posso propor estudos que sejam interessantes, válidos e sérios do ponto de vista de criteriosos, mas sem serem amarrados nas axiomáticas totalizantes do paradigma da ciência tradicional. Então, por isso que eu fui propor a cartografia dos saberes, para ajudar os pesquisadores a saber como sair do chão, quer dizer, como é que eu passo essa ideia de que, como é que eu trabalho com a questão da possibilidade da subjetividade na ciência, entendeu? Como é que eu vou fazer isso operacionalmente, que era isso que quando eu começava a falar teórica e epistemologicamente nos congressos, a pessoa dizia, como é que se operacionaliza isso? Bom, então, na cartografia dos saberes, na trilha de saberes pessoais, na dimensão subjetiva, a gente vai ver como é que a gente vai operacionalizar um trabalho bibliográfico nessa lógica caosmótica. Então, também é a trilha de saberes teóricos, então, com uma proposição que é diferenciada em relação à revisão sistemática da literatura, não negando nenhum dos conhecimentos de outras visões. A usina de produção, ou trama dos fazeres, também numa lógica plurimetodológica, processual, quer dizer, eu tenho que metodologicamente ser coerente com a episteme que eu estou defendendo. Então, é por isso que eu proponho a cartografia do saber, quer dizer, assim, eu tenho que ter bala na agulha para dizer assim, olha, eu estou trabalhando com o caos, eu estou trabalhando com uma noção de trama que eu encontro na jabuticabeira da minha infância, nas cerejeiras do Japão, pelas quais eu sou apaixonada, e também na União das Galáxias. E como é que eu pesquiso isso? Eu pesquiso isso com uma proposição metodológica que é cartográfica, caosmótica, plurimetodológica, rizomática, dissipativa, que é a cartografia dos saberes, e que tem um passo a passo de chão de fábrica, de como fazer isso. Só que, claro, quando a gente abre a cartografia e abre para uma pesquisa qualitativa, assim, com esse peito aberto para o mundo e para o campo, para o que vier, é muito comum que a pessoa se assuste, porque a gente começa a se dar conta, aquilo que o Marcelo Gleiser diz, que é assim, bom, que é a história, né, da ilha, que o tempo todo eu vou vendo que é tudo mais, que é tudo maior do que eu pensei, né? O Humberto Eco vai falar da humildade científica, refletindo que quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai dizer assim, eu sei muito pouco disso. E aí, por isso que eu propus as matrizes rizomáticas, que são uma metodologia, uma estratégia metodológica acopladas com a cartografia dos saberes e que ajudam a sistematizar. Orientando assim, como você pode organizar a sua pesquisa e verificar as coerências internas. O nosso tempo vai passando, infelizmente ele passa muito rápido, então nós vamos já encaminhar um último bloco de perguntas, e então começando com o Matheus, depois o Carlos e voltando ao René. Prof. Malu, eu te ouvindo, né, e
lembrando um pouco da nossa convivência, né, e da nossa relação no PPG Tour, enfim, eu sempre tenho uma coisa que me pega muito, talvez até em função das relações que as nossas pesquisas possuem, né, da gente ter, de repente, ela não seja a mesma, né, embora ela elas são uma abordagem sempre de disputa de espaço, né, a gente parte, né, de processos que, de certa forma, eles têm um início ainda muito recente, digamos, né, dentro do turismo. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que é essa disputa de espaço no turismo, né, para uma pesquisadora que tem uma proposta epistemológica a respeito do turismo? Como é que é esse processo de disputar um espaço, de defender o seu espaço e de mostrar o fundamento da sua pesquisa dentro de um campo que ainda está vendo essa pesquisa se desenvolver, né? É bem importante a gente refletir isso, mas a primeira coisa que me ocorre para te responder eu não penso como uma lógica de disputa, eu penso como uma lógica de modos de existir, né? Então, na lógica cajuína, existirmos a que será que se destina. Eu, no turismo, com humildade, como eu disse, eu já disse isso em vários momentos, praticamente todas as vezes que eu participo do grupo de epistemologia da Amptour, né, assim, às vezes acontece alguma citação, tal, de, olha, eu tenho humildade para participar das discussões e das pesquisas em turismo, sabendo quem eu sou. Ao mesmo tempo, então, eu não disputo, né? Eu existo sendo Amor Contour, né? Com essa episteme Amor Contour, vamos dizer assim. E aí, existindo, eu me coloco aberta à conversa, né? E me colocando aberta à conversa, eu quero aprender com todos, né? Com quem trabalha com outras visões, eu quero escutar. Então, aí, o que tem acontecido? Acho que a gente tem, não só na Amptour, nas discussões de epistemologia, mas também em outros eventos, em outros espaços, a gente tem existido, né? A gente tem existido e a gente tem reexistido, sem disputar, né? Sem trabalho, assim também o grupo de vocês, assim, eu acho que a gente tem existido e reexistido bem, e me sinto feliz de estar. Então, acho que tem sido tranquilo nessa lógica de existir amorosamente, com a ética do cuidado, com a ética de relação, e, lógico, né, com firmeza, porque quem me conhece sabe muito bem que ser amorosa é ser epistemologicamente amorosa, né, firme. Para mim, o que de mais forte eu posso ser. E a minha pergunta final, eu vou lembrar, eu sempre lembro quando penso em ti, no teu trabalho, daquele texto da Paixão Pesquisa, o encontro com o Fantasminha Camarada, né? Um texto que eu tive contato lá nos idos da minha graduação ainda, quando tu lecionavas a disciplina de lá vem ela buscar o fantasminha. Pena que o pessoal do podcast não vai ver o teu fantasminha. Exatamente, a Malu está mostrando um fantasminha camarada, mas como estamos só com áudio, vocês imaginem o fantasminha. Eu sempre me lembro, Malu, daquele texto que tu deu para a gente naquele percurso de metodologia da pesquisa, e às vezes eu me pergunto, quando eu lembro desse texto, eu me pergunto se tu mudaria ele de alguma forma, ou se tu atualizaria, ou se tu fosse escrever ele hoje, como seria esse encontro com o Fantasminha Camarada nessa Paixão Pesquisa de quase 15 anos depois daquele texto, nesse intervalo aí de que tanta coisa aconteceu, tanta coisa nova tu já produziu, e se a pesquisa para ti ainda é esse encontro com o Fantasminha Camarada. Mas sem dúvida, né? Assim, pegando o final respondendo o final da tua pergunta, sem dúvida, a pesquisa para mim é o encontro com o Fantasminha Camarada, né? A ideia de assim, trabalhar com a metáfora do Gasparzinho surgiu justamente porque
com muita frequência, para pesquisadores iniciantes, e às vezes nem só para os iniciantes, a pesquisa é uma espécie de fantasma, né? E a metodologia, especialmente, é uma espécie de fantasma. Então, eu pensei, bom, se é uma espécie de fantasma, que seja um fantasminha camarada. E eu sei que eu me ocupei grande parte da minha vida, desses 58 anos, né, esses mais de 30 anos, como docente de metodologia da pesquisa, eu me ocupei, tenho me ocupado com alegria em tentar ajudar as pessoas a entenderem que a metodologia é um fantasminha camarada. Com relação a se reescreveria o texto, né, na verdade, há algo que está brotando, assim, eu vou ainda entregar um outro material mais completo nessa linha do Gasparzinho, com uma fala metodológica mais informal e mais brincalhona, né, assim como eu acho que tem que ser. Eu vou entregar isso em livro. Quero ainda ter tempo, se a engrenagem maquínica permitir, ainda ter tempo de entregar esses textos mais brincalhões de diálogos com o Gasparzinho. Mas aquele texto em si, eu acho que eu não mexeria nele. Por quê? Né? Porque ele é o texto de um momento. Então, cada vez que eu pego um artigo meu, bem antigo, por exemplo, tem um outro que é Disciplinas Teóricas de Entulho de Currículo a Campo de Desejo e Autopoiese. Né? Então, assim, naquele momento eu escrevi daquele jeito, né? Claro que se eu falar assim, bom, tecnicamente, se eu pego, eu reescrevo tudo, acrescento, tem muito mais coisa para dizer, mas eu tenho um carinho, né, e um respeito pela meninice que escreveu aquele texto, meninice metodóloga, vamos dizer assim, que escreveu aquele texto. Eu gosto dele, assim, eu acho que ele foi um esforço meu daquele momento, né? Hoje, claro, eu tenho bem mais coisas para dizer ali, escreveria melhor, eu acho, né? Mas respeito muito, eu gosto muito daquele texto. Obrigada, viu, Carlos? Não precisa ser, esqueçam o que eu escrevi. Pode não, lembrando que eu escrevi. Não, é só considerar assim, ó, eu escrevi esse texto em um momento da minha vida, né? E eu acho que isso é um exercício interessante para os pesquisadores. Em que momento esse autor escreveu isso, né? Naquele momento eu escrevi daquela maneira, né? Tem um artigo que eu escrevi para a Rosa dos Ventos sobre a cartografia dos saberes na pesquisa em turismo, que é de 2014. Então, assim, naquele momento eu escrevi daquela maneira. E eu ainda tinha, naquele momento, um linguajar da cartografia como eu criei para a graduação. Só que essa cartografia, ela amadureceu muito no linguajar, na densidade da apresentação dos conceitos, e por isso que está vindo por aí uma nova edição, né? Assim, eu vou apresentar um texto na Amplitude de revisão da cartografia dos saberes, de atualização da cartografia dos saberes e de atualização das matrizes rizomáticas. Isso é o processo também da vida da pesquisa e da cientista. Sendo, prof, o mais sucinto possível e também retomando algumas coisas que me atravessaram nessa delícia de papo que está sendo com todos vocês aqui, eu vou ser bem sucinto na pergunta. Narrativas produzem turismo e turismo produz narrativas? Narrativa produz tudo, produz vida, porque narrativa é enar-ativa, né? Então, enar-ativa produz encontros amorosos, produz viagens as mais diversas, produz novas receitas culinárias, novas práticas culinárias. Narrativas produz mundo. O que eu tenho me esforçado, Renan, cotidianamente, é produzir narrativas amorosas e autopoéticas, genuinamente verdadeiras, de tal maneira que se possa, entre as pessoas, criar confiança amorosa, para que a gente possa fazer brotar um mundo novo, né? Como eu tenho falado, N''ovo, o mundo que está no ovo, o mundo que nós, sujeitos deste mundo, nós a quem foi permitido ficar, né? Nós que temos a regalia de ter permanecido, nós temos o compromisso de nos entrelaçarmos para construir um mundo novo. Isso é fundamental para o turismo, isto é uma grande potência
para a reinvenção do turismo, a narrativa, as narrativas trocadas, entrelaçadas, vão sim ajudar a reinventar o mundo novo do turismo. Eu acredito muito nisso. Malu, são tempos duros, tempos difíceis, né? Como sobreviver a esses tempos difíceis? Assim, a referência aos tempos difíceis, ela é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em amorosidade, né, em narrativas, e eu tenho uma fala que é uma fala na linha do Paulo Freire de esperançar, às vezes as pessoas confundem esse tom de fala com uma visão piegas, com uma visão, assim, de ilusões, né, e na verdade, assim, eu sou, como eu disse, jornalista o tempo todo, né? Eu sou alguém, do mesmo jeito que eu sou karateca o tempo todo, eu sou alguém fincada na base, em conexão com a Mãe Terra. E justamente por isso que eu lido cotidianamente com a informação de que nós vivemos um momento da sexta extinção de espécies no planeta, e essa extinção, essa virada, ela está sendo causada pelo ser humano, né? Na matriz, ela está sendo causada pelo ser humano. Então, daí derivam várias outras crises, várias outras pandemias, várias outras crises no sentido de assombramentos, né, como a crise climática, como a crise sanitária, como as guerras, como a retomada de muitas coisas que pensávamos não retomariam e que nós, com os quais nós nos deparamos hoje. Então, há muitos anos eu venho dizendo no Amor com Tour, e eu tive, durante a pandemia, assim, coloquei isso num texto, eu venho citando um poema do Castro Alves, que é O Navio Negreiro, especialmente no verso: estamos em pleno mar, doudo no espaço, acima de nós o firmamento, abaixo o mar, e no horizonte qual dos dois é qual? Nestes tempos de mares bravios, de rajadas de tempestades de todos os lados, de retomadas de obscurantismos, de retomadas de lógicas nazistas, fascistas, momentos assim inadmissíveis para 2022, para nenhum momento, me parece que eu tenho cada vez mais claro que a nossa única possibilidade é o entrelaçamento amoroso, numa lógica de ética da relação. Com o professor Maturana, tanto que eu aprendi, assim, a partir dos estudos dele, que a família ancestral da espécie humana, ela convivia numa lógica plena, matrística, de convivência harmoniosa, visando ao bem-estar. Não é este o tempo que nós temos, não é essa sociedade que nós temos. O que nós temos é a oportunidade de virar uma chave e nos direcionar o máximo possível para o que é a nossa lógica de matriz histórica, que é o entrelaçamento, que é a amorosidade, que é a união, para que nós possamos continuar reexistindo. Sobrevivência, estratégias de sobrevivência é uma temática para mim sempre em pauta. Bem, parabéns, a equipe aqui está aplaudindo, né? Acho que os nossos ouvintes vão estar aplaudindo também. Mais uma sabatina muito especial, mas convidamos a quem chegou até aqui. Nós temos outras sabatinas já disponibilizadas, não é? E todas nos deram grande alegria e grande prazer em ouvir quem está pensando o turismo nesse país. Agradeço aos nossos questionadores, aos nossos sabatinadores, agradeço a Malu, e como sempre, lembro, por favor, dê o seu like, né, inscreva-se no canal, que nós precisamos ampliar a nossa tribo, não é? Nós precisamos consolidar essa tribo do turismo e com cada vez mais vozes e cada vez mais qualidade. Então, boa tarde, boa noite, bom dia.
Muito obrigada a todos. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadioto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.